Para tudo o que você tá fazendo, que isso aqui é uma bomba. Saiu agorinha na imprensa. Olha, eu já vi de tudo nessa vida, mas essa aqui é baixa demais, é vergonhosa demais até pro nível deles. Presta atenção numa notinha de 2 linhas que saiu na coluna do Lauro Jardim, porque ela parece pequena, inofensiva, mas não. É uma das coisas mais graves que eu já te mostrei sobre o que o STF tá armando para essas eleições. É o Gilmar Mendes dando um recado pro Lula que quando você decodificar, você vai ver que é uma chantagem escancarada. No encontro recente com Lula, Gilmar Mendes alertou o presidente que mais uma vez disse estar preocupado com o desgaste que o STF está sofrendo, sobretudo com o caso Máximo. E olha o que o Gilmar disse. O senhor andou falando do STF, mas será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nessas eleições. A propósito, o TSE nessas eleições será comandado pela dupla Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente presidente e vice-presidente da Corte Eleitoral. Parece pouca coisa, né? Pois essa frase tem 2 camadas e as 2 são bombásticas. A primeira camada, gente, é a cutucada. Quando o Gilmar Mendes diz o senhor andou falando do Supremo Tribunal Federal, ele tá dando aí uma bronca no Lula. Por quê? Porque o Lula e o PT embarcaram na onda de criticar o Supremo agora, surfando nessa rejeição ao tribunal que existe na população, já que as pesquisas mostram o STF como um dos maiores problemas do país. Só que isso é puro oportunismo. Por quê, Deltan? Porque o STF é o maior aliado que o PT tem. É o tribunal que garante a governabilidade do Lula. Quando dá qualquer coisa errada, é pra lá que o Lula corre. É quem socorre o governo Lula toda vez que ele perde no Congresso. Então o recado aqui do Gilmar é claro. Para de cuspir no prato que você come. Para de cuspir no prato que te alimenta. Porque quem te sustenta somos nós, Supremos. Mas é a segunda camada que eu vou te mostrar agora que é de arrepiar. Veja quando ele fala o seguinte, ó. Será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nessas eleições. Repara no tamanho disso. Quem manda no TSE hoje, a Justiça Eleitoral que organiza e julga as eleições, é o Nunes Marques e o André Mendonça, 2 ministros que não estão a serviço aí da ala podre do Supremo, não estão a serviço de Lula. E o próprio Lauro Jardim faz questão de lembrar isso aqui na nota. Então o que o Gilmar tá dizendo, gente, nas entrelinhas é: presidente, em 2022 o TSE estava nas mãos do Moraes e a coisa correu do seu jeito. Agora o TSE não é mais nosso, mas não se preocupe, porque quem vai vigiar essa eleição, se precisar, é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Gilmar avisa o Lula que o STF vai passar por cima do TSE para controlar a eleição. E emenda a ameaça: não nos confronte porque você só vence por nossa causa. Isso traduzido para o juridiquês do português, tem cara, tem cheiro, tem som de uma chantagem. Me diz aí o que você acha nos comentários. É ou não é uma chantagem isso aí, hein? Traduzindo aí do juridiquês, do politiquês pro português, a mensagem que tá implícita nisso aí é ou não é uma baita de uma chantagem? Do tipo, não nos critique porque é a gente que pode conduzir o processo eleitoral. Não nos critique porque é a gente que pode te salvar. Não nos critique porque está nas nossas mãos o rumo das eleições. E olha, gente, isso aí confirma na lata o que eu já venho mostrando aqui no canal. Como eu vim até alertando em outros vídeos, quem segue aqui sabe, segue aí, a ala norte-coreana do Supremo, capitaneada pelo Gilmar e pelo Moraes, perdeu o controle do TSE pro Nunes Marques e Mendonça institucionalmente, porque eles assumiram presidência e vice-presidente. E aí, Nunes Marques e Mendonça não vão impor a censura que o Supremo quer. E aí o que o Supremo fez? O que Gilmar e companhia fizeram? Em vez de aceitar, eles passaram a decidir questões eleitorais dentro do Supremo, no tapetão, usando o processo criminal para definir quem pode ou não ser candidato. É o tribunal escolhendo o resultado da urna antes de você votar. A frase do Gilmar pro Lula, gente, é a confissão de bastidor de que esse é o plano. Já aconteceu no caso de Roraima, no caso do Rio de Janeiro, deram um pitaco até na minha situação eleitoral. E aqui tá a pergunta que importa: quem freia o Supremo que se acha dono da eleição, hein? Que história sinistra! Essa é imperdível. É a macabra história do vereador do PT que sobreviveu ao tribunal do crime do PCC, mas teve que entregar o seu braço direito. A história que eu vou te contar agora, gente, parece filme de cinema, mas aconteceu na verdade na cidade de São Paulo e diz muito sobre a relação do PT com o crime organizado. Essa é a história de um vereador do PT que foi condenado à morte pela própria facção a que ele servia, mas ele escapou da execução por um único motivo: o poder político dele. Mas não foi de graça não, ele precisou entregar o seu braço direito. Presta atenção porque você não vai acreditar. O nome dele é Senival Moura, vereador do PT em São Paulo. E para você entender o tamanho dele, ele tá no 6º mandato.
Ele já foi líder do PT na Câmara Municipal e hoje ele ocupa os cargos de ouro. Primeiro secretário da mesa diretora, ou seja, é o segundo lugar no poder da Câmara e, pasme, ele é presidente da Comissão de Transporte da Câmara. E você já vai entender por que isso é um assombro. Guarde esse detalhe aí do transporte porque ele é a chave de tudo. Ele é também o fundador de uma empresa de ônibus, a Transunião. Começou a conectar? Pois nessa semana ele foi preso na Operação Última Parada da Polícia Civil do Ministério Público de São Paulo. E o que a investigação descreve é de arrepiar. A Transunião, segundo os investigadores, ela funcionava como uma máquina de lavar dinheiro do PCC e movimentou mais de 300 milhões de reais em contratos públicos. Gente, senta. 300 milhões em contratos públicos só em 2025. Dinheiro do seu imposto no transporte da maior cidade do país, indo para os bolsos da facção. E o Senival, mesmo sem aparecer no contrato social, era tratado, era apontado como o verdadeiro dono, como controlador de fato. Tratado pelos comparsas ali nos autos como presidente, velho, vereador. E olha, gente, a parte mais sinistra dessa história, mais macabra, eu vou te contar agora. Mais um parênteses muito rápido. A minha equipe me mostrou que quase metade das pessoas que estão aqui agora, assistindo os nossos vídeos todos os dias, não estão inscritas aqui no canal. Então eu quero te pedir encarecidamente. Se inscreve, é só você clicar aqui no botão de inscrição e também no sininho, para você não perder nada por aqui e também ajudar o canal a continuar crescendo, trazendo essas análises para vocês e levando a nossa voz mais longe de entendimento, de indignação e de transformação. Então se inscreve aí, vem comigo porque agora vem a parte mais horripilante. Em 2020, segundo o Ministério Público, o braço direito do Senival na empresa, um homem chamado Adalto, ele foi pego ali desviando dinheiro da Transunião para bancar o Caixa 2 da campanha de reeleição do vereador. Só que, detalhe, esse dinheiro era do PCC. A facção descobriu e aí o Tribunal do Crime, que é aquele julgamento paralelo que os bandidos fazem, condenou os dois à morte. Tanto o Adalto, o assessor do Senival, como o próprio Senival. Só que o Senival ele foi perdoado e, segundo a investigação, ele foi poupado não por ser inocente, mas pela influência política e pela capacidade dele de pagar o prejuízo. A coluna do Cláudio Humberto, gente, falou o seguinte, é uma coluna no Diário do Poder e resumiu aqui sem rodeios dizendo: Senival acabaria perdoado pela facção em razão do seu capital e influência política. Afinal, ele é filiado, presta atenção, filiado ao partido do presidente da República. Você entendeu? Nem o crime organizado executa quem é útil ao poder e quem é do partido do presidente da República. E não é coincidência nenhuma que o PCC e o CV eles tenham saído de grupelhos de presídio para multinacionais do crime exatamente nas 2 décadas em que o PT mais governou esse país. Quem é leniente com bandido, quem bota bandido na rua, colhe isso, colhe apoio. E a contrapartida para o Senival Moura continuar vivo foi macabra. Ele teria sido obrigado a concordar com a execução do seu próprio assessor, do braço direito que ajudou ele a retirar o dinheiro ali da Transunião, de pegar o dinheiro da organização criminosa. E aí o Adalto, o assessor, morreu a tiros numa emboscada. O vereador do PT sobreviveu, o Senival nega tudo, é claro, se diz inocente e afirma confiar na justiça. Passados 3 dias da prisão, o que o PT fez para punir o homem? Nada. Senival segue ileso dentro do PT. Segundo Cláudio Humberto, o partido, olha o que ele faz. Enrola e não abriu processo nenhum de expulsão do vereador. Só encaminhou para a comissão de ética sem pressa. E o desfecho foi combinado. O próprio Senival, ele pediu aí para se afastar do PT, com a desculpa de não vincular os acontecimentos ao partido. Ou seja, gente, eles costuraram a saída por baixo dos panos para poupar a cúpula do PT do desgaste de ter que expulsar ele. Até porque talvez ele não caísse sozinho, ele poderia revelar mais de ligação do PCC, dessas organizações, com outras pessoas do PT. O mesmo PT que em 2014 expulsou o irmão dele num caso parecido, mas com o Senival não, em 12 anos nunca mexeu uma palha. E é aqui que essa história deixa de ser só uma história sobre bandido e vira uma história sobre você. Olha aqui esse dado da investigação. O Senival movimentou 4,39 milhões de reais entre 2019 e 2022, coisa aí de 3 anos, com uma diferença de mais de 2,4 milhões em relação a tudo que ele declarou. Patrimônio escondido no nome da família, apartamento na Vila Madalena, fazenda em Minas. E sabe o que é mais revoltante?
que um agente público tenha um patrimônio incompatível com aquilo que ele ganha. Isso, gente, ainda não é crime no Brasil. Isso é o mais revoltante. O cara tem um patrimônio a descoberto, não é crime no Brasil sendo agente público.